Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 5 de maio, nós vamos receber a participação do colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. E também no programa de hoje, como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. Agora nós vamos conhecer as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: consignado a aposentado requer cautela. Na Folha de São Paulo, ideias do PSB preocupam campanha de Campos. No Estadão, portos limitam a entrada de navio por falta de manutenção. No semanal Boc News, lei da dispensa. No Santa Portal, Jabaquara pressiona, mas perde pênalti e é derrotado pelo Diadema. No G1 Santos e região, polícia investiga se mulher espancada era inocente. No portal da UOL, Petrobras barra com liminares apuração de contratos bilionários. A revista Veja traz na capa. Aqui, ó. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E a última pesquisa com relação à sucessão presidencial, desenvolvida pelo Instituto Census, em parceria com a revista Isto É, revela que, pela primeira vez, que haverá segundo turno entre se os candidatos forem apenas os três mais cotados, Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos. Isto porque a pesquisa, num primeiro cenário, ela faz a consulta apenas com esses três candidatos, não com os demais dos diversos partidos nanicos que certamente também tentarão a presidência da República. Mas entre os três principais, o fato é que a presidente Dilma, por essa pesquisa do Instituto Census, chega a 35% das intenções de voto, enquanto que o senador mineiro Aécio Neves, pré-candidato do PSDB, alcança 23,7%. Já Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e pré-candidato do Partido Socialista Brasileiro, atinge 11% das intenções de voto. Portanto, se somarmos o percentual de Aécio Neves com o percentual de Eduardo Campos, chegaremos a 34,7%. Ou seja, empate técnico com a presidente Dilma, que teria 35% das intenções de voto. Então, portanto, haveria segundo turno. E é a primeira pesquisa que identifica. Aliás, as pesquisas anteriores também já demonstravam uma queda na intenção de voto da presidente Dilma e uma subida do candidato do PSDB, Aécio Neves. Vamos ver agora os desdobramentos. Recentemente, a presidente Dilma foi indicada oficialmente, formalmente pelo PT, como pré-candidata do PT à reeleição. Uma tentativa de, com isso, esvaziar o movimento Volta Lula, que vem criando tantas dificuldades políticas para a presidente, para o PT e para o governo, dada a divisão. E vale sempre lembrar que esse movimento Volta Lula partiu originariamente de setores do próprio PT e conta agora com o apoio de outros partidos. De qualquer forma, o presidente Lula tem sido categórico, tem negado que vai ser candidato. Nessa reunião do PT, esteve lá e disse que a única candidata naquele salão, enfim, naquele local, naquela convenção, era a presidente Dilma, tentando com isso exatamente esvaziar o movimento que tenta trazê-lo de volta à disputa presidencial neste ano. No programa de hoje, nós vamos debater política, todas essas pesquisas, as eleições gerais. Afinal, estamos exatamente há 5 meses das eleições. Hoje, 5 de maio, e as eleições gerais no dia 5 de outubro próximo. Mas tudo isso vocês vão acompanhar assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula.
A previsão para essa segunda-feira é de sol e, segundo o Climatempo, permanece até quarta-feira. A temperatura varia entre 17 e 29 graus em Santos. As ondas não passam de 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Musical 107,7 na TV. As músicas que você gosta de ouvir lá na Santa Cecília FM, nós conferimos juntos aqui em formato de vídeo. 107,7 na TV especial. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 5 de maio, recebendo hoje, com muito prazer, o colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, e também colega jornalista, como comentarista, Aldo Neto. E no programa de hoje, nós vamos começar falando, professor Chalub e também Aldo Neto, a respeito dessa última pesquisa do Instituto Census, divulgada pela revista Isto É,
que mostra um cenário novo nas pesquisas presidenciais, mostrando que a presidente Dilma, ela fica com 35% das intenções de voto, mas a novidade é que Aécio Neves, do PSDB, saltou para 23,7%. E Eduardo Campos, do PSB, fica com 11% das intenções de voto. E o fato novo, professor Chalub, é que a soma de Aécio Neves e Eduardo Campos chega em 34,7%. Ou seja, um empate técnico com a presidente Dilma, mostrando, por essa pesquisa do Instituto Census, que haveria segundo turno na eleição se ela acontecesse hoje. Como é que o senhor recebe esse resultado? Este é o cenário que hoje houve, de fato, uma mudança no Brasil, que coloca a presidente Dilma hoje numa situação não tão confortável como estava? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, telespectador Cecília, Aldo Neto, a equipe do programa. Eu creio que, na verdade, o que está acontecendo, Chico, é um reflexo que a gente está assistindo aí mais um ano, né? Que os movimentos de rua que eclodiram no ano passado, que estão se repetindo agora, e que demonstram um grau de insatisfação geral da população, cada vez maior, né? Essa questão também da Copa do Mundo, esse questionamento sobre a validade de se realizar uma Copa do Mundo diante da necessidade de tantas questões sociais que ainda precisam ser resolvidas aqui no Brasil. Então, na verdade, eu acho que existe aí um equilíbrio de forças que estão estabelecendo. E isso é bom, de certa forma, porque se tem mais tempo para se discutir os projetos de governo, as posições de cada candidato. Então, eu acho que é um reflexo um pouco disso. Realmente, as últimas pesquisas, as primeiras pesquisas dava a Dilma com uma certa folga, uma certa vantagem, sempre aparecendo com um lastro aí bem grande para poder pleitear a candidatura, mas o que a gente vê agora realmente, pelo menos que a gente sente na rua, sente no convívio do nosso ambiente de participação, é que realmente já há uma dúvida, já há um certo questionamento, né? E pesquisa é pesquisa, ela reflete também um determinado instante, né? Talvez esse instante agora, com todos esses questionamentos que estão acontecendo, com todas essas coisas que estão havendo, realmente é esse equilíbrio. Eu acho que o nosso processo eleitoral, que permite o segundo turno, é muito importante que haja um segundo turno. Precisamos da presidente da República. Até porque existe a possibilidade, aí, com dois candidatos no segundo turno, a eleição se torna mais focada, os debates se tornam mais eficazes. Então, acho que é um resultado que, de certa forma, traz aí uma certa nova quadro de arranjo político que vai se estabelecer a partir daí. E nós estamos, Aldo, há 5 meses, exatamente hoje, há 5 meses das eleições. 5 de maio, 5 de outubro. Né? Como é que você recebeu esse resultado? Você acha que o país hoje está realmente começando, como diz o professor Chalub, quer dizer, um novo cenário, aguardando para ver como, e caminhando para o segundo turno, pela importância do segundo turno? Bom dia, obrigado, Aldo. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Chalub, ao nosso telespectador. Olha, é como o professor Chalub colocou, é um retrato do momento, né? A gente não pode esquecer que nós estamos também há um mês no meio do ano, né? Porque daqui a um mês começa a Copa do Mundo. Copa do Mundo, é verdade. Já passamos o Carnaval, estamos chegando à Copa do Mundo e vão acabar com a eleição. E todo esse cenário de eventos de 2014 acaba esvaziando o processo eleitoral. Vai ter muito pouco tempo de discussão. Nós estamos falando de 2 meses, 3, se a gente for bonzinho, de campanha. Se tanto, 3 meses. De discussão quanto aos temas nacionais. Então, é muito pouco tempo para destruir uma vantagem que a Dilma hoje possui. E para o Eduardo Campos, por exemplo, que é um desconhecido na maior parte do país, se apresentar, ou para o Aécio se mostrar viável. O retrato de momento diante das manifestações do ano passado, que também o professor Chalub colocou, sim, mas também a reação do governo às manifestações do ano passado foram pífias. Prometeram uma reforma política, plebiscito, até agora não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu não mexeram no preço da passagem de ônibus, como se o preço da passagem de ônibus fosse um grande problema nacional. E não é, né, Chico? É verdade. É um problema isso. Mas desoneraram os impostos, né, para as empresas, e com isso há um certo equilíbrio tarifário. As empresas também não estão tendo prejuízo nenhum. Né? É que se a gente fizer um apanhado histórico, né, a partir da redemocratização do país, a gente vai identificar que nós tivemos momentos interessantes. O primeiro momento foi a eleição de todos os candidatos que, de certa forma, tinham sido vítimas do processo da ditadura. Então, nós tivemos aquele apanhado de candidatos que tinham uma posição oposicionista,
a ditadura, que eles conseguiram se eleger em função disso. Tivemos também o espetáculo do marketing, que foi até se notabilizado pela Era Collor, quando foram utilizados os recursos audiovisuais de uma forma mais eficaz, de uma forma mais intensa. Então, aquela coisa que surgiu na época, aquela novidade, né, levou... E nós viemos essa balada de experiências democráticas que eu acho que agora chegou num ponto um pouco de amadurecimento desse processo, porque houve várias experiências com vários partidos, várias ideias que foram colocadas. E o que eu sinto agora é que é uma necessidade do aprofundamento das discussões. Já se chegou à conclusão de que não serão 4 anos que vão resolver todos os problemas do país. A gente tem problemas seríssimos aí, a gente pode dizer problemas antropológicos, vamos dizer assim, históricos, né? Na área da saúde, na área da educação, quer dizer, que é fruto, na verdade, do que a nossa cultura, que foi criada a partir de um determinado momento. A gente não conseguiu evoluir em algumas áreas específicas, e o que a gente vê isso é reflexo do que todos nós somos, de certa forma. Então, o que acredito agora é que a discussão entra num plano mais de médio e longo prazo, né? Quer dizer, as propostas elas têm que vir mais no sentido de que, bom, se queremos um melhor país, queremos um melhor estado, queremos um melhor município, temos que pensar que isso só em 4 anos não vai se conseguir resolver. Que nem a questão da saúde, não se resolve só em 4 anos. Né? A questão da educação não se resolve só em 4 anos. Precisa uma geração quase, né? Vai demandar um projeto estruturante, que de certa forma, acho que o único que pensou dessa forma, que foi na década de 60, com o Juscelino Kubitschek, que deu um norte para o país, né? Começou com o Getúlio, na verdade, que criou o alicerce, né? Para que o Juscelino falasse 50 anos em 5. Exatamente. Né? Então, quer dizer, foi uma outra visão de país, quer dizer, também tínhamos uma população menor. E o que eu costumo dizer, Chico, é que nós tivemos uma mudança muito forte nos últimos 40 anos, 50 anos, que é pouco perceptível, é pouco falado. Eu costumo até dar exemplo aquele jingle que tinha na década de 70, da Copa de 70. Sim. Que era 90 milhões em ação. 90 milhões em ação. Então você vê, nós levamos 470 anos de descobrimento para formar 90 milhões de habitantes. Certo. E em 40 anos, pouco mais de 40 anos, nós dobramos, mais que dobramos. Temos 200 milhões. Somos 200 e poucos milhões de habitantes hoje no país. Quer dizer, em 40 anos. Não há governo ou demanda possível para atender um crescimento dessa natureza, ainda mais no perfil que se dê esse crescimento. Que é justamente nessa vinda para as cidades. Pessoas nos segmentos que mais necessitam de apoio do poder público. Nós tivemos um afluxo de população concentrado nas grandes cidades, né, os aglomerados onde oferece o emprego, onde oferece o trabalho. É natural que as pessoas venham buscar trabalho. E hoje a gente vê o reflexo disso tudo. O crescimento populacional do país foi muito forte em apenas 4 décadas. E não vai ter governo se não tiver uma política de planejamento, que inclui inclusive planejamento familiar. Claro. Que aí até muito preconceito em relação a isso, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. É absolutamente necessário, imperativo. Não é possível, em apenas 4 décadas, dotar a estrutura necessária para atender na área de saúde, para atender na área de educação, para atender na área da mobilidade urbana, na área da habitação principalmente. Segurança, enfim. Então, aqueles nascidos há 30 anos atrás, 40 anos atrás, estão pleiteando agora a sua casa para morar, estão pleiteando o direito de ter o filho na escola. E os governos não conseguem atender a essa demanda crescente no país. Então, muito difícil. Eu acho que a questão ela passa por aí mesmo. Por aí mesmo. Eu acho que essa é a discussão. É a discussão. O que será que país nós queremos? Que país teremos? Né? É isso que precisa ser discutido. Aliás, falando exatamente disso, os candidatos de oposição têm acenado, especialmente agora o senador Aécio Neves, com a adoção de medidas até impopulares, inclusive com a aplicação daquele chamado choque de gestão, que foi aplicado em Minas Gerais, né? Com a questão da valorização da meritocracia, enfim, e com medidas impopulares, com a maneira de se enfrentar essa crise que o país vive. Ele, aliás, propôs, inclusive, o fim da reeleição, falando em reforma política, né? Já propôs o fim da reeleição e mandatos de 5 anos. Tá? Exatamente, se eleito for, propõe o fim da reeleição e mandato, quer dizer, o início da reforma política se daria por aí. Como é que você recebe esse tipo de compromisso do candidato do PSDB?
principalmente a parte dos 5 anos sem reeleição é muito importante. Até porque obriga a se fazer um sucessor, obriga a se dar uma continuidade. Não fica a imagem de salvador da pátria, só ele pode ser, ele é político, a outra é gerente, a outra não negocia. Sim. Isso sim, agora, choque de gestão de Minas Gerais, não é isso que a gente ouve da população lá. A população lá reclama muito do governo Aécio Neves, apesar dele ter os altos índices que tem em Minas, até pela composição lá, porque lá ele senta com o PT, senta com o PSB, senta todo mundo na mesa do Aécio Neves em Minas Gerais. É um político. O Chalub também colocou uma coisa muito importante do planejamento familiar, do aumento expressivo da população nos últimos 40 anos, que é uma verdade, né? As pessoas não gostam de falar muito nisso, porque é uma medida antipopular. Como vai limitar o número de filhos que eu posso ter? Isso é ditadura chinesa, é ditadura... Mas é necessário. Mas é uma questão necessária, até porque nos últimos... Haveria resistência da igreja. A igreja certamente ofereceria resistências importantes. Mas desde o fim da ditadura, que já se vão aí uns 30 anos, a gente está tendo muitos governos assistencialistas. É Bolsa Família, Bolsa... E o que isso acarreta? Acarreta num aumento familiar, num maior comodismo. São ações assistenciais, e não entram no problema em si, né? Me permita só uma parte aqui, um parênteses. Eu lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso, presidente, foi criado o Bolsa Escola. Sim. Foi a primeira bolsa criada por governos, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, Bolsa Escola. E que o PT, eu lembro bem disso, o PT, à época, na oposição, então os políticos do PT ironizavam aquela medida, chamando de Bolsa Esmola. Não sei se vocês lembram disso. Ele, que Bolsa Escola, isso é uma Bolsa Esmola. Era assim que era tratado pelo pessoal do PT, os deputados do PT, políticos do PT, referindo-se ao Bolsa Escola, que começou ali. Mas a partir do PT no governo, as bolsas se multiplicaram. Mas é um problema de educação e cultural, como o senhor me colocou. O brasileiro adora uma esmola. A esmola tucana virou a esmola petista. E a presidente Dilma agora deu mais 10%. Mais 10% na Bolsa Família. A esmola tucana virou petista, como o mensalão tucano virou petista. Não tem cor. Dois aspectos interessantes. Convém lembrar que nós já tivemos eleições de um único mandato. Não é isso? De 5 anos. E se deixou de fazer eleições porque se achava que, às vezes, um bom governo... Também no governo Fernando Henrique Cardoso da reeleição. Eu acredito que não é isso que muda, viu, Chico? Eu acho que nós deveríamos criar, isso que está nos faltando, criar estruturas administrativas, quer dizer, na verdade, a base do governo, ela tem que ser uma base mais profissional do que política, o que não acontece, né? Então, por exemplo, o presidente da Petrobras tem que ser um técnico formado na carreira da Petrobras. Um presidente de um Banco do Brasil tem que ser um cara criado que vá permanecer, caso seja um governo A, governo B, governo C. Quer dizer, o que vai mudar é a estrutura de pensamento sobre a administração, sobre a forma de governar. Agora, a estrutura, a base de serviço, de atendimento, tem que ser, de um ponto de vista, mais perene. Porque senão fica toda hora, não adianta. Aí passa, mas aquele governo era tão bom, podia ser reeleito. Mas aí o vice, que a gente já teve casos que os indicados se tornaram muito pior que quem já estava, né? Então, o que acontece não é que o setor público de serviço acabou sendo um setor para apaniguar partidos políticos, pessoas filiadas. A troca é fisiológica. Então, essa que é a grande questão, não é ser 4 anos, 5 anos, 10 anos, quanto tempo é necessário? A estrutura de governo, que acho que, do ponto de vista, é que tem que ser estruturada de uma forma que não se abala na saída de um governo ou de outro. Nós temos um bom exemplo, e é preciso ser dito, um bom exemplo no governo Lula. Porque o presidente Lula, quando ganhou a eleição em 2002, ele nomeou para o Banco Central, um banqueiro privado, o senhor Henrique Meirelles, que era o presidente do Bank of Boston. Ele foi nomeado pelo presidente. Agora, um detalhe importante nessa nomeação. Henrique Meirelles havia sido candidato a deputado federal pelo PSDB de Goiás. E foi o mais votado candidato a deputado federal pelo estado de Goiás em 2002.
pelo PSDB, o senhor Henrique Meirelles. E, assim mesmo, foi convidado pelo presidente Lula para presidir o Banco Central. Ele aceitou, renunciou ao mandato de deputado, porque ele não poderia acumular o mandato e a presidência do Banco Central. Renunciou ao mandato, conduziu a economia nacional ao longo dos governos Lula e hoje, inclusive, é filiado ao PSD. É até ligado ao ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Mas foi uma medida que mostrou bem como se deve administrar. Quer dizer, mesmo tendo sido o PT, não foi buscar, não aparelhou o Banco Central. Muito pelo contrário, foi buscar o técnico, o melhor técnico que havia naquela época, que foi o presidente Henrique Meirelles. Então, e só para um acréscimo à informação, à questão do controle familiar e de natalidade, eu acho que essa ideia que se tem de que se quer impedir de ter filho é uma ideia equivocada. Eu acho que tem que se dar educação, né? Porque a gente nota que todas as pesquisas que são feitas, a maior incidência de número de filhos se dá nas pessoas que têm menos condições de ter tido acesso à escola, de ter orientação, de ter uma boa formação. Então, a verdade não está em você exigir que a pessoa tenha 1 ou 2 filhos ou 3 filhos. Está em você orientar essa pessoa do que isso pode ocasionar. Adequadamente, claro. Então, tanto é que as famílias que têm menos filhos, até, né, a gente tem países, como principalmente na Europa, que houve um decréscimo até em função disso, que as pessoas não quiseram mais ter filhos, até por força de que trabalho e tal, mas não chega nesse caso. Né? O que se propõe é o planejamento familiar, não é o controle da natalidade. Que é exatamente. China, aí é um planejamento. É um planejamento familiar. Paulo, eu peço sua licença, Aldo, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. Todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 5 de maio. Hoje recebendo com muito prazer 2 colegas jornalistas. Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e Aldo Neto, como comentarista do programa. Aldo, você é um analista político, acompanha a política há bastante tempo e tal, e surge agora uma nova informação na sucessão presidencial com relação ao vice de Aécio Neves. E esses comentários, esses rumores apontam para o ex-governador de São Paulo, José Serra. Seria uma forma de fazer uma chapa café com leite aí, né? Atender aí aos tucanos de São Paulo. Você acredita nessa possibilidade? O Aécio vai ter mais facilidade ou mais problema tendo Serra como vice? Eu acho que ele vai ter muito mais problema, mas é uma possibilidade. Até então, havia se falando muito do senador Aloysio Nunes, até porque não perderia um mandato num possível insucesso eleitoral, e o Serra seria deputado federal para alavancar a bancada na Câmara Federal. Colocar ele na disputa de vice, vai começar a pesar muito os vices nessa eleição. Já tem a Marina, que foi candidata na última, Serra... Enfim. E Michel Temer com o Dilma. Michel Temer na Dilma ainda. É muito vice, né? O bom é ser vice, né? Você chega perto do poder, não se expõe
e daí dá palpite. Né? A disputa pelos vices vai ser interessante, hein, Chalubi? Vai ser, se for mesmo confirmado essa tendência, vai ser interessante. Eu acho que vai equilibrar o jogo, assim, em termos de... É uma jogada para enfrentar a Marina, seria? Você entende que talvez fosse uma maneira de... Não sei, porque são perfis muito distintos, né? Eu acho que o Serra é muito assim, ele pega mais o perfil conservador, ele pega mais esse lado, o pessoal que tem mais essa afinidade, né? A Marina já pega um outro aspecto, um outro segmento. Agora, não sei se pro Aécio, né? Porque o Serra, para quem conhece o Serra... Como vice vai ser difícil. É difícil, né, ser vice, né? Para ele vai ser difícil. Um vice louco para assumir a cadeira. Não vai ter dúvida. Agora, só mais um aspecto sobre a sucessão presidencial, Chico. O Eduardo Campos ele tem defendido a ideia da redução do ministério, né? Isso. Isso é bonito no discurso, na prática, né? Verdade. Que eu acho que dentro do modelo brasileiro que a gente tem, modelo político, né, em que o Congresso tem um peso muito grande, né, porque uma coisa é você ser eleito presidente achando que você vai chegar lá, governador, prefeito, seja qualquer cargo executivo, e você esquece um detalhe importante, né? Você tem uma Câmara para lidar, no caso da presidente tem o Câmara, tem o Congresso, tem o Senado, né? A governabilidade. E esses espaços, e a defesa dele é que ele vai reduzir o número de ministérios, que é uma necessidade mesmo, e a gente sabe que os ministérios existem hoje, nesse número tão grande, aí, quase 40, 39 ministérios, justamente para atender esses interesses de conchavos políticos, aí, das alianças. Mundo, né? Das alianças. Todo insatisfeito ainda. Agora, também, a gente, olhando pelo outro aspecto, é a forma de governar, porque se você entra em atrito... Tem que mudar isso, né, Chalubi? Com o Congresso, inclusive... É a forma política. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente fica escutando essas coisas, é aí onde eu digo que talvez essa seja uma eleição que se inicie uma nova tendência de discussão de projetos de médio e longo prazo que passam pela reforma política também. Não é que vir aqui e falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e chegar lá o Congresso emperra, e aí não tem jeito, né? Sabe, estamos com um probleminha técnico, eu peço a sua licença, nós vamos ter que fazer aqui um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Tivemos um problema... A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 5 de maio, depois de um probleminha técnico que tivemos. Estamos de volta com o Chalubi, o professor Humberto Chalubi, colega jornalista, e também como comentarista o colega Aldo Neto. E eu queria devolver a palavra ao professor Chalubi, que abordava exatamente o fato de que no Brasil nós temos 39 ministérios, é um exagero, há necessidade de menos ministérios, mas mais do que o Chalubi acredita que nós teremos, em função dessa eleição e de tantos problemas, nós teremos mudanças de fato importantes no país. Não é isso, Chalubi? É o que se espera, quer dizer, mudanças positivas no sentido de que se pense diferente a política. É isso que todo mundo anseia. O modelo que está estabelecido, acho que foi um modelo que, de certa forma, foi necessário
durante esses anos todos, até porque a gente veio reaprendendo aí o processo democrático, mas que agora necessita de aprimoramento. Não dá mais para a gente ter um modelo que o presidente, o congressista, fique refém do Congresso. Quer dizer, ele tem que ter, ele deve satisfação ao Congresso, porque é um órgão fiscalizador, que pode contribuir com o acréscimo de legislações que possam ajudá-lo na governança, mas essa troca de favores que exige, às vezes por parte do presidente, no caso da Dilma, a abertura de 39 ministérios para poder abrigar todos os interesses políticos de quem, ao final, vai dar o voto para que possa fazer os projetos que ela quer encaminhar, acho que esse modelo está esgotado. Quer dizer, não é mais possível a gente ter no país um modelo dessa natureza em que a pessoa fique refém. Agora, você acha, Aldo, como disse o Chalub, que o candidato Eduardo Campos, se eleito presidente, conseguirá reduzir o número de ministérios? Como ele pretende, como ele tem anunciado? Eu estava discutindo com um amigo ontem sobre eleição, e é sempre assim, Chico. Antes de assumir, se promete tudo, vai se resolver tudo no período, seja lá qual for. E depois o que dá para fazer. Infelizmente é isso. E esse problema que o Humberto está colocando bem, da divisão política dos ministérios, não vem de Dilma, não vem de Lula, não vem nem de Fernando Henrique, vem de muito tempo. É a prática política brasileira. Eu lembro assim, desde o processo eleitoral de 2001, que acabou elegendo o presidente Lula, teve o apagão. Foi um dos grandes motivos que pesou na eleição do Serra, né? Eu lembro num discurso do Fernando Henrique, se defendendo do apagão, o apagão não é do PSDB, esse ministério não é nosso. O presidente não era ele? Sim, não dá para jogar aí na responsabilidade dos partidos que ocupam. Queria jogar no PFL, no atual. Que só ocupam ministérios por força da aliás, né, Chico, designação do presidente. Acho que nós teríamos que criar as escolas de formação política, né? Porque também a gente nota que às vezes a pessoa é candidata, é até bem intencionada, mas não tem preparo para assumir às vezes uma função pública. E é aquela coisa, né? O servidor público, né? Que é feito para servir, né? Público, até a própria nomenclatura vem disso. Vem para servir. E o cara, ele vai para se servir. Se servir. Então, o que aconteceu no Brasil é que nós temos hoje um contingente de políticos mal preparados, quer dizer, até tem um voto, a pessoa está representando, porque nós somos assim, a verdade é essa. A pessoa tem que chegar à conclusão que o nosso povo é assim, nossa cultura é assim, e nós fazemos parte disso, cada um a seu grau, não é verdade? Então, quem está lá reflete o que a gente é, porque eles são eleitos pelo povo. Então, de forma, se o povo não sabe votar, se deixa de votar, isso não entra na discussão. Eles são representantes legítimos, foram eleitos para tal. Agora, o que a gente nota é uma total falta de preparo para assumir funções de relevância no país. Então, aquela pessoa que, às vezes, pode ser bom para fazer discurso, tem um bom convívio com as pessoas que ele consegue... tem a carisma, mas não pode ser um bom parlamentar, um bom parlamentar, um bom ministro. Então, acho que essa questão é fundamental, porque às vezes se elege a pessoa e a pessoa tem aquele respaldo de ter um contingente de votos, se coloca a pessoa numa função que ela não está preparada. Não está preparada para isso. E o que está acontecendo é isso em vários setores, a gente, né? Isso não é só no âmbito presidencial, não. No âmbito principalmente no âmbito das cidades. O país inteiro, né? O país inteiro, né? O país inteiro. E reflete o que a gente é. Então, esse modelo político que a gente precisa rever. É verdade. Né? De ter... você vai ser político? Vai ser... Então, você vai ter um tempo também para ter uma formação, um preparo antes de assumir, para entender como é que a legislação funciona, quais os deveres que ele tem, quais os direitos que ele tem. Então, acho que assim, é uma coisa que a gente precisa, nós jornalistas, de certa forma, temos que também estimular também e colocar essa questão também em voga nesse debate. Eu discuto muito, eu acho um absurdo a existência ainda do partido político no país, né? Temos muitos partidos e esses partidos fazem essas jogatinas todas, como a gente viu a própria presidenta Dilma refém no PSDB há poucos meses atrás, do PSDB não, desculpe, do PMDB, em virtude de não... Mais um ministério, menos um ministério. PMDB. Partido político não pode ser quadrilha, associação de amigos para o interesse comum. Tem que se ver o interesse do país. E isso não acontece. Então a gente precisa mesmo fazer uma grande reforma política, buscar uma redução do número de partidos, ou talvez até inexistência de partidos.
Não tem o porquê existir partido político meia dúzia de partidos resolveria. Eu já acho, Chico, que não precisa ter partido. Ninguém aqui vota na legenda. Eu nunca votei na legenda. Não conheço ninguém que votou em legenda. A gente sempre votou em pessoas. Quem sempre defendeu essa tese foi o nosso ex-deputado, o advogado Vicente Cassione. O brasileiro vota na pessoa. E é uma verdade. Ninguém votou na Dilma porque a Dilma é do PT. Ninguém vota no Alckmin porque o Alckmin é do PSDB. Sim. A gente vota na pessoa. Né? Eu costumo dizer que a pessoa vota. No Brasil, você vota ou por convicção ou por exclusão. Normalmente, no primeiro turno, você acaba votando por convicção. Ou seja, você vota no candidato que você considera o melhor. Se esse candidato não chegar ao segundo turno, no segundo turno você faz uma escolha. Quer dizer, você vota por exclusão. Não quero votar nesse, quero votar naquele. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu peço a licença mais uma vez, Chalub, Aldo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 5 de maio. E hoje recebendo com muito prazer o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, e também, como comentarista, o colega jornalista Aldo Neto. E discutimos exatamente a questão política, a questão do número de ministérios no Brasil. Aliás, vale um lembrete, apenas com uma observação. O empresário Jorge Gerdau disse dia desses, em uma entrevista, que no Brasil bastariam 6 ministérios, com meia dúzia de ministérios, segundo ele, que faz parte daquele movimento Brasil competitivo, seria mais do que suficiente para tocar o Brasil. Eu acho que atrapalharia menos, né? Eu acho que muitos ministérios, porque você tem Ministério do Desenvolvimento Social, Reforma Agrária. A reforma agrária, que reforma que fez até agora? Pesca, aquicultura. Isso é justamente para atender essas demandas aí de benesses que o governo dá para poder ter as votações dentro do Congresso de interesse dele, que é um equívoco total, né? Aliás, as casas legislativas, de maneira geral, eu quero fazer um questionamento, por exemplo, aqui em São Paulo, se você pegar uma Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que poderia ter um outro formato, até já discutimos isso aqui, de repente você poderia ter representantes das câmaras municipais formando a Assembleia quando necessário para votações específicas, e a gente gasta em São Paulo R$1 bilhão por ano, R$1 bilhão para manter uma Assembleia que você vai ver é título para cidadão não sei de quê, é título para...
E, de fato mesmo, os grandes temas de interesse não são discutidos. Quer dizer, se cultua... Ou se discute no município ou na União, né? O Estado fica meio no meio disso. Chico, tem que perder um certo preconceito que se tem, porque tudo que se fala o cara já remete, já querem que volte a ditadura. Ninguém quer que volte a ditadura nenhuma. Sim, é bom que que fique claro isso. O que a gente quer é que se aperfeiçoe o sistema, que não seja tão oneroso para a população, que é um recurso que é arrecadado do munícipe, que é arrecadado da empresa, que é arrecadado de todos os brasileiros e que poderiam estar sendo utilizados na melhoria das escolas, no melhor salário do professor, no melhor salário do médico, no melhor recurso para a saúde, e são destinados para se manter estruturas de poder que não exercem o papel que deveriam exercer. A verdade é essa, não é verdade? Então, essas discussões, na verdade, deveriam ser debatidas não só na eleição também. Porque agora a gente vai chegar a esse período, fica se discutindo, todo mundo fala tudo, todo mundo dá ideia, e depois vai todo mundo para sua casa e acabou. E continua do jeito que está, né? Mas o que a gente sente é que esse momento, talvez, no atual estágio que o país está vivendo, o mundo está vivendo, eu acho que vai ser uma discussão que vai realmente ter cabo essa eleição. E sabe, para reforçar aquilo que você está dizendo, eu gostaria de ouvir o Aldo agora, são 513 deputados federais, 513, mais 81 senadores. Quer dizer, o Congresso Nacional tem 594 integrantes, quase 600 membros. Quer dizer, é impossível, duvido que algum dia se consiga reunir os 600, os 594. Não consegue, não consegue. Tem até dentro da linha do que o Chalup está falando, tem até um desafio para o telespectador ou para vocês dois mesmo. Vocês conseguem nomear 10 deputados estaduais em São Paulo? Não conseguem. Ninguém cobre a Assembleia Legislativa, ninguém sabe para que serve. A gente elege o deputado manda verba para cá, manda verba para sua entidade, manda verba e só serve para isso. A ideia do Chalup foi muito bem colocada. Porque vai saber, Aldo, as coisas se resolvem ou no município, e aí compete a Câmara Municipal e os prefeitos, ou em nível nacional, ou seja, na União. E no Estado fica no meio disso. E o princípio fundamental das casas legislativas, além de produzir as leis, é fiscalizar o Executivo. Claro. E na medida que você estabelece um mecanismo de barganha, que olha, se me dá ministério, eu te aprovo, ou senão não falo mais nada. Agora se forma a CPI, todo governista, o relator é governista, o presidente é governista. Você acha que vai acontecer alguma coisa nessa CPI da Petrobras? Não. Absolutamente nada. Se gerou um fato político, se apura, o relator é do governo, é da base. Então, quer dizer, se criou aí uma estrutura de aliciamento mútuo. Que é difícil você... dizer, sob o rótulo de governabilidade. E de fiscalização. E onde entra, Chalup, a responsabilidade dos congressistas? Porque o cidadão é eleito exatamente para... O deputado federal representa o cidadão. E o senador representa o Estado. Isso na figura jurídica. Sendo assim, o congressista ele tem responsabilidades com o cidadão e com o Estado que ele representa. Não com o presidente ou a presidenta que o nomeou ou que para o ministério tal, e isso significa ficar quieto, não abdicar das suas funções principais e elementares, como a de fiscalizar o Executivo. E outra questão também, essa ideia que se tem até justa, que se teve no início, de você ter proporcionalmente, no caso dos senadores, cada estado ter representação de 3 senadores. Sim. Até para fazer um equilíbrio de forças políticas, da federação. Mas na prática não faz. Tanto é que o senador Sarney saiu do estado dele para ser eleito por outro estado. E aqui, outro dia, o Aldo lançou um desafio agora, falar o nome de 10 deputados estaduais, outro dia lancei outro aqui. Saber os nomes dos senadores de São Paulo, são 3 apenas. Difícil. E a pessoa aponta o Aloysio Nunes, que foi eleito, aponta o Eduardo Suplicy, mas o terceiro ninguém aponta. Por quê? Porque é o suplente da Marta Suplicy que é ministra. E quem é o suplente de senador, da senadora Marta Suplicy? Um ex-vereador de São Paulo. Antônio Carlos Rodrigues. E muita gente nem sabe quem é esse cidadão. Com certeza. E é senador por São Paulo. Aldo. Você colocou bem o que disse o Gerdau, e é uma verdade, né? Eu acho que, entrando nisso de governabilidade, a governabilidade não é governabilidade, é isso aqui, ó. Qual é o salário de ministro? Tem um monte de secretaria especial virando ministério por causa disso aqui. Por mais que o porto seja importante para a nossa região, tem sentido ter um Ministério dos Portos?
Sentido nenhum. Tem que estar no Ministério dos Transportes. E por vezes o Ministério dos Portos, comandado por pessoa de cidades que não tinha nem mar tem. Nem rio passa. Sabe? Não tem um porquê. Entrou num navio, né? Não tem um porquê. Não entrou num barco. Num barco. É como diz um amigo meu que é administrador de empresas. Precisa mudar o enganograma, não é organograma, é enganograma do país. Realmente não tem por que ter tanto ministério só para acomodar. Não é politicamente, não. É financeiramente os aliados. Que politicamente você pode acomodar em outros lugares. Sim. Não precisa de ministério. Até porque o número de cargos... 20 mil cargos. Porque não é só o ministro. Né? Sim. Os assessores... Tem 20 mil cargos à disposição do presidente da República. Cargos de confiança. 20 mil. Para atender 600 deputados, mas Aldo, isso se reproduz em cada estado. Também quantas secretarias tem em cada governo, em cada estado? Sim. Os municípios. Os municípios, da mesma maneira. Isso vem se reproduzindo, é um efeito cascata. Então são mais cargos, é mais gente. Mas é em função da governabilidade que são feitas no ambiente das aprovações das suas câmaras, assembleias e congressos, não é verdade? E que implica na cessão de alguns direitos para aqueles que vão estar votando nessas pessoas, né? Para facilitar a passagem de projetos que às vezes são de interesse do governo. É por isso que há necessidade de uma ampla reforma. A reforma não política, não apenas educacional, política, previdenciária, trabalhista, mas sobretudo uma reforma do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser todo revisto, todo repensado, porque do jeito que vai, fica difícil. Eu acho que o grande desafio nosso, Chico, é formar pelo menos uma geração de qualidade. Sim. O que a gente tem notado há uma depreciação, até por força do que a gente falou aqui no início do programa, né? Essa coisa do crescimento populacional muito forte, acelerado durante um período, né? Praticamente durante pouco mais de 40 anos, nós dobramos a população. Essa demanda não está sendo atendida. Então, nós estamos criando aí um moto contínuo da ignorância, porque aí você vai baixando o nível, o grau de entendimento. Esse professor que foi mal formado vai formar mal geografia. Pior ainda. Então, acho que a atenção toda nossa deveria ser para a base educacional, que podia estar acoplada com a área de saúde, com a área de assistência social. Mas a educação é o único caminho que pode nos tirar disso. É preciso um pacto nacional. Um pacto nacional pela educação. É preciso uma ou duas gerações, 25, 50 anos, com esse pacto em favor da educação, para que tenhamos um país melhor no futuro. Exatamente. Do jeito que vai piorar cada vez mais, porque e não a educação... adianta só esperar que o governo faça o que cabe também a nós, cidadão, fazer também. Cada cidadão tem o seu compromisso, tem a sua obrigação. As empresas brasileiras, não é verdade? Elas têm um compromisso que tem que assumir também, porque não adianta também a gente ficar só culpando o governo também, eleger, chegar lá, eu exerci meu poder de voto, fui lá, votei e depois ficar reclamando. Né? Acho que também tem essa coisa de o pessoal participar, cobrar, ter interesse. Sugerir, oferecer sugestões. É aquela coisa. Participar, por exemplo, da vida escolar dos filhos. Exatamente. Participar da vida escolar dos netos, acompanhar, cobrar da escola. Né? Não é reclamar que o professor deu nota baixa, sabe? Porque tem que ser assim mesmo. Quer dizer, o aluno aprende dessa forma. Exatamente. Não há outra maneira do aprendizado. É preciso, e sobretudo, também não delegar para a escola, porque é muito comum hoje as famílias, elas empurram para a escola a educação dos seus filhos. Abrem mão, abdicam daquilo que é obrigação, que é educar bem os filhos. A escola complementa. A escola pode dar erudição, pode dar cultura, né? Estimular a pesquisar e tudo mais, mas a educação vem de casa. Ou seja, até porque nós estamos atingindo níveis de violência, que não está ficando insuportável realmente. Né? Impressionante. A violência no Brasil, a insegurança, tudo. A barbárie. Nós vivemos momentos de absoluta barbárie, né, Aldo? É um problema de cultura, né? Nós estamos no país do jeitinho, do dinheiro comprar tudo. Então, o pai acha que paga a escola, para o filho passar guiando e ter diploma. Pagou a escola. Não para aprender. E aí entra a progressão avaliada, a progressão continuada, ninguém é reprovado e continuamos assim. Muito bem. Senhores, teríamos muito a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Queria agradecer muito a presença do professor Humberto Chalub. Muito obrigado, Chalub, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Aldo Neto, mais uma vez, como comentarista. E nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco, a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.